Ok. Boa noite a todos que estão nos escutando. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a última aula da série de estudos sobre extraterrestres, né? Uma abordagem bíblica e científica sobre esse tema muito interessante aí, inclusive bem atual, né? Sobretudo aí nas últimas 2 décadas do século XX. Então essa aí é a nossa última aula e até o presente momento a gente vem abordando a temática seguindo essa estrutura de tópicos aí, né? Estamos aqui no último, que é a análise bíblica, teológica e filosófica dos relatos que a gente abordou e toda essa questão da vida inteligente fora do planeta. Mas eu vou orar antes de mais nada, a fim de que a gente já inicie. O estudo de hoje vai ser breve, né? No máximo 25 minutos. E a gente vai chegar aqui a um veredito, né? Sobre a existência ou não de vida inteligente fora do planeta. Então eu vou orar e a gente vai iniciar. Senhor, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante de Ti nesse momento, te agradecer por essa noite. Pai, é um privilégio poder estudar a Tua Palavra, poder nos debruçar sobre essa verdade, estudar a ciência, estudar a Tua criação, que é obra das Tuas mãos, estudar a Tua Palavra, Senhor, que é o livro das Tuas palavras, né? Então nos ajude, Senhor, a entender a Tua Palavra e a entender aquilo que o Senhor criou, Deus. Porque o Senhor com certeza quer nos falar algo acerca desse tema que nós estamos estudando aqui. E inspira o nosso coração, Deus, a fim de sempre crescermos em graça e em conhecimento. É assim que nós te agradecemos desde já. Glorifica o Teu nome e que todos nós aqui diminuamos e que o Senhor possa aparecer. Desde já oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, galera, bem-vindo aí a Esté que acabou de chegar, né? Na aula passada a gente abordou a temática de aliens do passado ou inteligência humana superior à de hoje. A gente tratou dessas questões aí, né? E viu se a questão de toda a dúvida que gira em torno desses grandes monumentos do passado e todos esses grandes feitos do homem eram fruto da nossa própria raça, né? A raça humana, ou era algo vindo de fora, né? Era algo extra-terra, né? E a gente viu que não há a possibilidade de que nós construímos tudo aquilo é muito grande, porque a gente tem uma capacidade absurda de produzir muitas coisas, né? E na aula de hoje a gente vai entrar na temática e fazer uma análise bíblica, teológica e filosófica dos relatos aí, como eu já falei, né? Então vamos primeiro começar com a Bíblia. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema? Queria em primeiro lugar abordar com vocês aqui um texto, certo? Que está lá em Gênesis capítulo 1, um texto bem conhecido, né? Gênesis 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba esse intervalo aí, né? Eu deixei bem claro o intervalo aí entre céus e a terra, porque de fato eu acredito que houve um intervalo, né? Entre a criação do céu e a terra, porque não há relatos, né, sobre a criação dos anjos, então provavelmente eles foram criados primeiro. A gente não sabe o tempo, até porque no céu não existe tempo, né? A gente está acostumado a essa esfera temporal, mas no céu não existe tempo, né? O que existe na verdade é a eternidade lá. Então os anjos foram criados primeiro, certo? E a terra foi criada depois. E entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis 1, provavelmente também existe um hiato, ou chamado abismo temporal, chamado pelos teólogos de abismo temporal, né? É um grande intervalo de tempo. O verso 2 vai dizer: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, provavelmente existiu um intervalo entre o verso 1 e o verso 2? Sim, provavelmente existiu. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito aqui de dizer, Sérgio, foram eras, foram dias literais. Eu não vou entrar nesse mérito, entendeu? Porque se a gente fosse para discutir isso daqui, ia tomar muito tempo. Pode falar, Matheus. Em relação a essa aí, né? A Terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando se relaciona essa aí sem forma, tu já estudou alguma coisa sobre isso? Em relação a isso, Bem, sem forma, sem eu forma. não cheguei a ver a palavra no grego.
Eu não cheguei a ver a palavra no grego aí, entendeu? Seria interessante Mas dar uma o olhada verbo nisso aí. estava... Pô, a gente entende literalmente aqui, a Terra estava sem forma definida, né? Sem ser uma forma assim pré-estabelecida, ela estava em caos, né? Tanto é que o texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a gente sabe que tinha uma coisa, água, né? Uhum. Água a gente sabe que tem, certo? Beleza. O ponto que eu quero tocar aqui é justamente desse verbo aí. Perceba o verbo em destaque, estava. Existem algumas pessoas, certo? Aqueles que defendem a existência de extraterrestres, que eles pegam esse texto aí, esse verbo, e dizem o seguinte: olha, esse verbo aí dá uma ideia de que a Terra tornou-se sem forma, porque uma das interpretações do verbo coloca essa possibilidade, né? Coloca esse tempo verbal de tornou-se, né? Pretérito perfeito, ele tornou-se, né? Mas é uma possibilidade remota dizer que a Terra tornou-se, né? O que é que eles querem dizer, dizendo que a Terra tornou-se sem forma e vazia? Bem-vindo aí, Luan. Querem dizer o seguinte: olha, se ela se tornou, quer dizer que algo aconteceu antes, né? Aí eles se perguntam, então o que foi que aconteceu antes? Aí, né, eles começam a bolar teorias e mais teorias, dizendo que não, foram os anjos que caíram, foram outros seres que Deus criou, e esses seres se rebelaram contra Deus e vieram para a Terra e destruíram a Terra. Então eles querem dar essa explicação para a Terra estar sem forma e vazia. Mas é uma possibilidade remota, de acordo com o pastor Marcos Granconato, grande teólogo, é uma possibilidade remota atribuir esse tipo de interpretação a esse texto, certo? E para finalizar esse ponto aqui, a Escritura não relata detalhadamente a criação dos anjos, como eu já falei, ou seres extraterrenos, não que eles existam, certo? Então a Bíblia não dá detalhes de como os anjos foram criados, na verdade ela quase se cala em relação a isso, entendeu? A gente tem poucos textos em Jó, alguns textos no Novo Testamento, mas coisa muito rasa mesmo, entendeu? A gente não há base assim escriturística sólida para afirmar que a Terra tornou-se sem forma por causa da ação de algum suposto ser criado por Deus, além da raça humana, né? Lembrando que vocês podem falar aí e me interromper a qualquer momento, entendeu? Pode falar, chefe. Foi até interessante essa pergunta que Matheus fez sobre o que queria dizer que ela estava sem forma, né? Porque uma boa parte das teorias científicas que falam sobre a criação do universo, do mundo, relatam que o universo não tinha forma. Inclusive, na própria teoria do Big Bang, ela fala que era apenas um emaranhado de gases, ou seja, praticamente nada, né? Aí eu achei bastante interessante essa pergunta que o Matheus fez. Eu tô procurando. É até bom ver, como tu falou, a palavra do grego, né? A palavra original, o que ela queria dizer. A gente fala tanto de... Eu estou procurando justamente isso agora aqui na minha Bíblia, na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que ela tem um dicionário. Diz assim: uma raiz em desuso, que significa assolar, uma desolação, deserto, né? Coisa sem valor, em vão, vazio, caótico, sem forma, vácuo, lugar desolado, sem motivo inútil, sem motivo, né? Inútil, vão, vaidade, nulo, ermo, deserto. Então, essa é a ideia que o texto no hebraico traz, né? A ideia de algo deserto, caótico, sem forma, né? Então, realmente, já prefigura aí para o início do universo, né? Que o universo estava numa forma pré-estabelecida, caótica, né? Eu queria também abordar com vocês a questão de Gênesis capítulo 6, que também é amplamente explorado, que é o tão conhecido texto que fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Queria ler com vocês, antes de mais nada, já para a gente ter uma base. Diz assim, a partir do verso 1: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas,
viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, certo? Então observe só, algumas pessoas pegam esse texto aí para afirmar a existência de uma raça supostamente alienígena, né, chamada de Nefilins, né, que no caso são gigantes antigos aí, ou supostamente anjos que desceram do céu. A gente vai abordar cada uma dessas teorias que procura explicar a questão desse problema que há no texto aí de Gênesis 6, certo? Então, a primeira teoria que existe é a que fala sobre os anjos caídos, certo? Qual é o problema com essa teoria? É que, primeiro, filhos de Deus é usado para designar anjos não caídos. Então, se realmente são filhos de Deus, né? Os filhos de Deus, né? Vendo que as filhas dos homens eram formosas, primeiro, não podem ser anjos caídos ali, porque a palavra, né, a expressão filhos de Deus se referem, no caso, a anjos santos, certo? A anjos íntegros, não caídos. Ok? É o primeiro problema. Segundo, que anjos não se casam, conforme Mateus, né? A própria palavra lá de Mateus, Jesus fala, os anjos não se casam, nem se dão em casamento, ok? E outra, que onde está essa suposta raça híbrida na Bíblia? Onde é que está o registro dela na Bíblia? Não há registro dela. Entendeu? Então, essa interpretação traz sérios problemas em relação a isso daí, ok? A segunda interpretação que procura explicar o texto é essa daqui, ó, nobres da terra, que no caso se envolveram com as plebeias chamadas de filhas dos homens. Então eles se misturaram com as plebeias, filhas dos homens, e procriaram com elas, né? O problema com essa interação é que é pouco provável a validade dela, justamente porque não existe gravidade no ato de um nobre se relacionar com uma plebeia. Não existe, né? Na verdade, para gente, né? Assim, na perspectiva humana, tem um valor até considerável, né? Nossa, um nobre, né? Uma pessoa importante se relacionando com uma mulher plebeia, né? Então, para a gente denota até uma certa humildade, entendeu? Então, não é motivo para que haja corrupção na humanidade, porque o contexto de Gênesis capítulo 6 é Deus observar que a humanidade se corrompeu, certo? E com isso ele decidir extinguir a humanidade através do dilúvio. Então, eis aí a inconsistência em relação a essa interpretação. E a terceira, e a mais convincente delas, né, a terceira linha de interpretação diz que foram descendentes de Sete, certo? Que são os filhos de Deus, e descendentes de Caim, que no caso são as filhas dos homens. Então essa é a mais provável. Por quê? Olha só. Crentes em Deus pecaram ao se misturar com o povo ímpio de Caim, causando multiplicação do pecado e a subversão do serviço a Deus. Então, essa é, na minha opinião, né, e de acordo com Augusto Nicodemus também, é a mais convincente, justamente porque ela não entra em choque com as verdades bíblicas que a gente já conhece, entendeu? Aquelas que Cristo falou e tudo mais, ok? Então, há uma grande possibilidade, sim, de os filhos de Deus serem a descendência de Sete, ok? E as filhas dos homens serem as descendentes de Caim. E os filhos de Deus, infelizmente, olharam, né? Tiveram um desejo carnal e coabitaram com as filhas de Caim. Com isso, e lembrem-se que Caim era pagão, certo? Ele tinha não é que ele era pagão, mas ele tinha uma índole muito ímpia, certo? Então, essa cultura passou para a família dele e, consequentemente, os filhos de Deus se envolveram com as mulheres, né, e acabaram se contaminando. Isso deixou Deus irado e ele decidiu extinguir a humanidade. Então, essa é a mais convincente. Eu não posso dizer, foram seres de outro mundo, seres extraterrestres, desceram lá do céu, habitaram com as mulheres e tal. Chega até a soar meio surreal isso, né? Olha só, vamos tratar aqui de algumas implicações e considerações teológicas. Primeiro, nenhum ser tem a prerrogativa de portar a imagem e semelhança de Deus. É impossível que exista um ser inteligente que não seja a imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou perguntando isso daqui, trazendo esse questionamento? É já para ir fazendo os pensamentos de vocês aí borbulharem e já gerarem alguns questionamentos,
para o que a gente vai abordar logo em seguida, certo? Mas com essa primeira informação, o meu ponto principal é: por que nós temos a ideia de que existem seres lá fora que são superiores a nós, se a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? Nenhum ser possui essa prerrogativa. Eu digo isso porque o mundo, né, as pessoas que acreditam nisso daí, eles comumente dizem que são seres superiores, numa raça superior, que tem muito mais valor do que a gente, né? E segundo a Bíblia, não é dessa forma que funciona. Pode falar, Matheus. Em relação a essa frase, né, em imagem e semelhança de Deus, até que ponto a gente pode levar isso à risca? Logicamente que é uma imagem distorcida, né? Naturalmente, o ser humano fora de Cristo tem uma imagem distorcida de que Deus é. Na verdade, como diz certo teólogo, que eu não me recordo o nome, existem resquícios da imagem de Deus na gente, certo? Porque o pecado, ele causou a depravação total do ser humano, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso fez com que a imagem de Deus em nós fosse manchada. Porém, na nova aliança, a gente tem essa imagem restaurada, contudo, sem a completa, como é que eu posso dizer, aniquilação total do pecado. A gente tem a aniquilação das consequências eternas dele, mas não da influência imediata dele. Mas, imagina aí, né? A gente já é um corpo muito complexo, né? Existem pessoas extremamente inteligentes no planeta Terra, que a gente até se surpreende. E se existisse mesmo ET, essas paradas, e como as pessoas dizem que são seres superiores a nós, eu acho que, caramba, ela não consegue nem imaginar o que eles são capazes de fazer, né? Seriam capazes de fazer, seriam, né? Pois é, Matheus, aí desce aqui para fazer marca nas plantações de milho, né? É isso. Exato. O objetivo deles é esse, né? O objetivo deles é vir aqui e deixar marca no chão, deixar marca no milho, né? Nunca chegar assim, nunca é para ter um contato direto, para dizer, olha, nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para fazer amizade com vocês, ou que seja, estamos aqui para exterminar vocês, né? Nem isso eles têm coragem de chegar para a gente para dizer, né? Ficam sempre naquela de mostra um rolo, mostra um pedacinho aqui, passa por ali. A gente vai abordar dessas questões mais à frente, sobre essa questão deles estarem sempre na oculta e não se mostrarem claramente, né? A segunda consideração teológica diz assim, tranquilo: extraterrestres também foram afetados com o pecado de Adão. E aí, Adão pecou? Será? Se eles realmente existem, eles foram afetados com o pecado de Adão? Porque olha só, que provas bíblicas existem de que todo o universo foi completamente afetado pelo pecado de Adão? O universo conhecido tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, né? Então eles podem argumentar com isso daí, né? Que prova tem de que o pecado de Adão afetou todo o universo? Porque nem sempre o todo na Bíblia significa todo, de fato, né? Então, uma questão já para levantar alguns questionamentos na nossa mente, é só para que a gente pare e medite, né? E a terceira diz: Cristo fez-se semelhante a nós e tornou-se o segundo Adão, reconciliando-se com Deus e todo o universo. Esta remissão alcançou seres de outros planetas, né? Então, pare e pense comigo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? Adão pecou. Com isso, todo o universo caiu num estado degradante, num estado degradável. Okay? Cristo veio e se tornou imagem, ele veio e se tornou semelhante a nós. Entendeu? Semelhante a nós. Então, fica meio complicado afirmar a existência de seres dessa espécie, justamente porque a Bíblia ela deixa tudo, como é que eu posso dizer, tão claramente fechado, que fica quase que inviável, ou se não inviável, o fato de a gente fazer esse tipo de afirmação de existência, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Cristo ele morreu para remir-nos dos nossos pecados. A gente vai ver mais na frente que quem tinha esse tipo de crença, na verdade, eram pessoas muito ligadas a seitas e heresias, né? Sobre a existência de seres lá fora que não foram afetados pelo pecado de Adão e tal. A gente vai ver isso mais na frente.
Tranquilo, eu queria trazer uma frase aqui do pastor Marcos Granconato. Ele vai dizer: o objetivo do capítulo do livro de Gênesis, né, é mostrar que nada, seres físicos ou espirituais, ficaram de fora do ato criador de Deus. A Bíblia não menciona a existência de extraterrestres. De onde vem, por assim dizer, no meio evangélico cristão, tais ideias de extraterrestres? Acredito que proceda de falsas revelações, como as de Ellen Goldwhite, que acreditava na existência de tais seres e que os mesmos estavam isentos de pecado, né? Então percebam aí que essa ideia de olhar para fora está muito atrelada a pessoas que fazem parte de seitas e heresias, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa afirmação, porque a gente pode colocar em xeque justamente verdades teológicas aí fundamentais, tipo que nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? E que Cristo morreu pelo nosso pecado, né? Ele se tornou o segundo Adão para nos remir dos nossos pecados. Uma frasezinha aqui de Josh McDowell, eu esqueci de colocar o nome dele aqui, mas é um grande apologista da atualidade aí, tem muita afinidade aí com as ideias tanto de Norman Geisler quanto de William Lane Craig, certo? Então ele vai dizer assim, acerca do tema: nada na Bíblia revela a existência de vida inteligente em outros planetas. As Escrituras silenciam sobre esse assunto. Somos informados da existência de anjos, de demônios, querubins e serafins, mas não há referência a outros tipos de vida inteligente. No entanto, se houver vida inteligente em outros planetas distantes, isso não contradiz as convicções cristãs. Deus é o Criador do universo, e se Ele criou outras formas de vida e não nos revelou a respeito, isso é prerrogativa dele, ou seja, é escolha dele ter feito isso, né? E apenas porque Ele escolheu não nos dizer, isso não significa que não existam outros seres inteligentes lá fora. A conclusão é simples: não sabemos. E eu até entendo aqui Josh McDowell, ele traz até um posicionamento bem diferente, até porque ele é um apologista, né, muito estudioso das ciências e tal. Eu até entendo o que ele quer dizer aqui, porque é o seguinte: beleza, eu fico com o que a Bíblia me fala, eu fico com aquilo que a Bíblia me fala, certo? Mas ela silencia em relação a extraterrestres, mas vai afetar a soberania de Deus ou as verdades fundamentais do cristianismo, a afirmação de vida inteligente lá fora? Porque Deus pode muito bem ter criado outra raça que não é a sua imagem e semelhança, certo? Uma raça inteligente, deixado ela lá, e ela não foi afetada pelo pecado de Adão. Agora entendo que eu estou só supondo isso daqui, né? A fim que a gente pare e pense: vai gerar conflito? Né? Vai realmente gerar algum problema? Tá? Então, Deus pode ter feito isso? A gente não tem a resposta exata assim. A gente, na verdade, seguir pelas verdades da Bíblia, certo? Mas que ele traz uma colocação muito interessante, um posicionamento diferente, ele traz, né, aqui. Queria falar aqui um pouco sobre uma consideração filosófica acerca da existência aqui de extraterrestres, né? Como foi que isso se desenvolveu? De forma bem resumida mesmo, olha só. Cerca de 4 séculos antes de Cristo, na época de Aristóteles, não havia crença em seres de outros planetas. Até mesmo acreditava-se ser a Terra o centro até o momento, né, até este momento, acreditava-se ser a Terra o centro do universo. Porém, com o advento do escolasticismo do século XIII, e Copérnico, astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, ou seja, o Sol no centro de tudo, né? Ele desenvolveu essa teoria. Tal crendice, ou seja, a crendice de que existiam, né? De que a Terra estava no centro do universo, ela perdeu força, né? E as pessoas começaram a olhar para outros lugares. Então percebam a linha de raciocínio. Até Aristóteles ninguém dava atenção a isso, né? Porque as pessoas estavam sendo regidas
pela lógica filosófica aristotélica. Aí veio Copérnico que mostrou que a Terra não é o centro do universo, de acordo com o que a Igreja Católica pregava. Então, ou seja, o Sol é que está no centro do universo e, na verdade, a Terra é somente um astro, né, que gira em torno dessa grande estrela. Então, eles pararam para pensar, nossa, se nós não somos o centro, então existem outros centros por aí. Então, começou-se a expandir e a alimentar-se a ideia de vida em outros planetas. Então, perceba que isso não é algo novo, isso já vem desde muito tempo, né? Há mais de 500 anos já havia o desenvolvimento desse pensamento aí. Beleza, tranquilo. A gente está trabalhando aqui de uma forma a não afirmar a existência. Aí você me pergunta, beleza, Sérgio, você diz que não existe. Então, o que são todos esses relatos que a gente viu? Qual é a explicação que há? Bem, uma delas pode ser a ação demoníaca, porque provavelmente o argumento da abdução seria usado para cobertar o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer, e quando acontecer, eles vão ter que atribuir isso a alguma coisa, né? Então provavelmente vão atribuir Pois é, então eu coloquei aí ação demoníaca e ação humana, mas não tem, assim, o ser humano ele é tão corrompido, aquele que está longe de Deus é tão corrompido que não tem tanta diferença. Então, na verdade, essa ação aí de bolar uma maneira de explicar o que vai ser o arrebatamento acaba sendo coisas advindas aí de uma mente só, tanto da mente humana quanto da mente do diabo, né, a fim de dizer, não, o povo sumiu porque foram abduzidos. Certo? E existe uma estatística, e olha só como já tem uma certa base, como os caras estão trabalhando bem. Cerca de 4 milhões de pessoas nos Estados Unidos, certo? Uma estatística aí, dizem que já foram abduzidas, certo? Cerca de 4 milhões delas. Okay? Então os caras aí, se é verdade ou não, eu não sei. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas os caras bolam esse tipo de coisa, mostram pra gente isso daí já pra deixarem, como é que eu posso dizer, uma pista, dizer, olha, isso vai acontecer alguma coisa, viu? Alguém vai acontecer uma abdução em massa. Vocês estão entendendo aí o plano? Pode falar, Lando. Como desistir aí, né? Pro-erd nele, né? 4 milhões de pessoas, aí esse povo tá usando alguma coisa aí e dizendo que foi abduzido. E muitas histórias dessas a gente vai olhar que realmente é uso de droga, o pessoal inventa coisa para aparecer, não tem outra explicação que é isso. E de acordo com o que eu estudei, Luan, o pessoal que se diz ter sido abduzido, geralmente eles trazem sempre um relato de ter tido uma relação sexual, ok, durante a abdução, e futuramente as pessoas que dizem isso, elas vão para religiões aí, tipo Nova Era, certo? E ramificações dela. Então, esse é o padrão, né? Sempre indo para essas religiões que pregam, na verdade, como é que eu posso dizer? Um deísmo meio tosco, né? Meio fora dos padrões, ok? E a outra fonte que me veio à mente é justamente a humana, né? Tendo a demoníaca, tem também a humana. Porque existem 3 tipos de fontes de informação, né? De idealização: a divina, a demoníaca e a humana, certo? Então, em relação a extraterrestres, o que pode estar por trás disso? Pode estar por trás justamente a mente humana naquilo que a gente não conhece, que já foi produzido, porque o ser humano ele tem conhecimento. Eu acredito nisso. Isso não é teoria da conspiração. Eu não sou adepto de teoria da conspiração. Mas é evidente, é fato, de que a humanidade, os cabeças, as pessoas que estão lá em cima, são os Illuminatis, né? Eles têm um conhecimento, certo? E um poderio que a gente desconhece. E existem tecnologias que estão acobertadas de nós, certo? E essa tecnologia é usada para poder nos ludibriar. O próprio Michael Jackson, eu estava vendo hoje, ele se dizia cansado de ser manipulado. E quando ele falou isso, ele também disse que até mesmo os livros de história da gente, eles eram alterados. Haviam mentiras dos nossos livros de história.
Então existe sim, não é algo, como é que eu posso dizer, não é algo conspiracional, não é uma teoria da conspiração, é algo real, certo? Algo real mesmo. Inclusive existe uma grande arma chamada HAARP, não sei se vocês já ouviram falar. Essa arma, ela tem o poder de alterar o clima. Isso daí já foi, houve até uma denúncia antes do ano de 2014, uma denúncia não, uma ação entrada aí pela Rússia, né, contra o HAARP, porque eles disseram que, olha, os Estados Unidos estão com uma nova arma, certo? Uma arma bélica aí, chamada HAARP, e é uma arma que tem capacidade de alteração na biologia. Ela tem capacidade de alteração na fauna, certo? Então isso aí foi comprovado e dizem que foi desativado em 2014 o projeto, mas a gente não tem certeza, né? 100%. Diga aí, Luan. É só um comentário, né? Por exemplo, a questão da ação humana, né? Tem um desenho que é bem conhecido, que é o desenho de Scooby-Doo. E o autor, ele, quando fez o desenho, ele mostrava aqueles monstros, né? Tinha todo o mistério para procurar quem era aquela pessoa que estava por trás de tudo, se era realmente um monstro. E quando veio descobrir que eram pessoas, sempre eram pessoas. E o autor, ele queria dizer que, na verdade, os verdadeiros monstros são os humanos. Então, por trás de um desenho simples, ele traz uma grande verdade, né? Como também um comentário que eu tinha feito, acho que foi na primeira aula, e nesse período aí que o pessoal relata bastante avistamento de naves, essas coisas, por volta de 1970, esse era um período que era desenvolvido muita tecnologia, tinha a questão da corrida espacial, a Guerra Fria, e houve um desenvolvimento muito grande de tecnologia nesse tempo. E acredito que grande parte desses avistamentos, com certeza, era algum desenvolvimento de armas ou de algum equipamento que o pessoal vinha fazendo, os governos, né, os poderosos iam fazendo, com certeza pessoas comuns avistavam aquilo e não compreendiam. Naturalmente eles iriam atribuir que seria algum ser de outro mundo ou alguma coisa que não era normal, né? Então, com certeza tem a mão aí da ação humana, né? Exatamente, lá bem colocado. E tu me lembrasse aí justamente também do caso lá de Roswell, que eu apresentei aqui na aula número 1. O caso Roswell foi muito questionado justamente porque houve o uso de um balão meteorológico, quase que não sai, na ocasião lá, mas eles não podiam dizer que era uma espécie de balão meteorológico justamente porque era um segredo militar, entendeu? Então, o que me impede de acreditar que existe já uma arma militar, certo? Com a capacidade de voar a altas velocidades, como a gente vê. O que me impede de acreditar nisso? Não é questão de teoria da conspiração, é uma questão de que a gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa. Existem certos tipos de tecnologia que a gente desconhece, entendeu? Isso daí é fato, ok? Com certeza. Já tem naves hoje em dia que são capazes de quebrar a barreira do som. E isso é visível. Quando a nave quebra, ela é visível a olho nu, esse efeito. Então, se isso é possível, eu já não duvido mais nada da tecnologia avançada que nós temos hoje. E até é evidente isso quando nós falamos da Área 51, que tem lá nos Estados Unidos. É o maior mistério sobre o que tem nessas áreas. O povo fala que lá são estudos sobre extraterrestres, outros falam que são estudos sobre armas ultra secretas e extremamente poderosas que tem lá. E a gente, pelo menos eu sou muito curiosa quanto a essa área. E até assim, é extremamente protegido lá, né? Tem uma certa distância que as pessoas podem passar. E quem chegar mais perto dessa área pode até ser morto. Não sei se vocês viram em relação a essa área 51 aí,
fizeram um evento no Instagram que reuniu mais de 1 milhão de pessoas para invadir a área 51 lá nos Estados Unidos. Aí Donald Trump até se posicionou lá que se alguém chegasse perto lá, ia usar o exército para meter bala na galera. Olha, porque eu vou te contar, infelizmente se criou em volta aí da área 51 uma aura de mistério desnecessária. Misticismo, né? Nossa. E pronto, exatamente, o nome é esse. Criou-se uma aura de misticismo muito grande, pô. Mas tem um cientista cristão que, inclusive, estava no programa Vejam Só com o pastor Marcos Granconato, que ele vai dizendo, olha, eu trabalho numa associação que tem ligação com a NASA, certo? E o que se criou na NASA, na realidade, foi uma aura, foi um sentimento conspiratório muito grande. Entendeu? Muito grande. Aí, mas por que eles impedem que entrem? Poxa, justamente porque lá é uma área secreta. Entendeu? Não é todo mundo que entra lá. E depois de um negócio desse, depois da área 51, conhecida mundialmente, certo? Conhecida mundialmente, as pessoas dizem, o que é que vocês estão escondendo aí, né? Isso acaba realmente tendo a necessidade de reforço da segurança. Então, existe sim, infelizmente, por causa do sentimento religioso até das pessoas, um problema muito grande em relação a isso daí, né? Beleza, a gente já está caminhando para o final aqui, eu queria só fazer algumas considerações, né? Acho que acaba aqui. Acaba aqui. Eu queria só falar o seguinte, por que insistimos na pergunta de estarmos sozinhos ou não no universo? Por que a gente insiste tanto? Nossa, será que estamos sozinhos no universo? Né? Segundo, os relatos têm característica ocultista e falta de clareza. Né? Os relatos que eu trouxe aqui, pode perceber, muitos deles não trazem claramente, certo? Aquilo que não traz algo claro, uma informação clara, precisa, né? E por que eu estou trazendo isso daqui? Justamente porque a gente acredita que Deus é o Deus da luz, que dissipa todas as trevas, certo? Então, com a gente, com o cristianismo, não há esse negócio de ocultar. Não existe esse negócio de ocultar. Conosco, tudo é às claras. Então, por que existe sempre um mistério rondando? Isso é característica do diabo. Esse negócio de ocultar informações é característica do diabo, que inclusive fez isso na tentação com Cristo no deserto. Ele omitiu informações do Salmo 91, tirou de contexto e tal. Entendeu? Então, o ocultar, não, ao meu ver, o ocultar, em regra, ele não vem de Deus. Nossa, viu lá um objeto gigantesco, né, com o tamanho de 3 campos de futebol. Sim, mas não tem explicação porque foi. Nossa, eu avistei um relato, vi um extraterrestre, não sei o que. É sempre assim, pode perceber. Nunca é algo claro, é sempre algo que denota mistério. Né? Então, é uma razão pela qual eu descarto essa questão. Eu não sei o que é, certo? Pode ser uma fonte demoníaca ou pode ser algo mais provavelmente humano. Tem pessoas por trás disso. Pessoas por trás, entendeu? Outra, se tais seres existissem, se extraterrestres existissem, já teríamos os encontrado e sido encontrados por eles. Faz tempo, o paradoxo de Fermi, quem aqui lembra que eu trouxe na aula número 3. Na aula número 2, perdão, na aula 2. Paradoxo de Fermi. Onde é que eles estão depois desse tempo todo? Onde estão os seres de outros planetas? Se eles de fato existissem, eles estariam tanto disso? Essa foi boa. Se bem que isso aí faz sentido, né? Pronto, onde é que eles estão? Né? Eles já teriam descoberto a gente aqui. A gente já estaria tendo, inclusive, a recepção de ondas de rádio enviadas por eles há muito tempo, porque existe o projeto 7, que eu já falei para vocês, que ele serve de mediador para captação de ondas de rádio vindas do espaço, certo? Para verificar a possibilidade de alguma mensagem de origem inteligente, mas até agora nada. Sabe o que a gente capta lá do universo? Lá do universo? Ruído. Liga a TV de vocês aí, coloca naquele canal. Se bem que a tecnologia hoje é digital, mas se tivesse como, né, ligar a TV aí e colocar no canal chiando. Pronto, é isso que a gente recebe. Esse chiado é o ruído que vem do espaço.
E ruído não é informação. Entendeu? É isso que a gente recebe. E por último, não estamos sozinhos. Temos uns aos outros aqui e Deus no controle do universo. Então, se eu olho para as estrelas, fico me questionando, será que estamos sozinhos no universo? Poxa, eu não estou sozinho. Basta olhar para o lado. Olha aí, olhe para o lado. Você tem a sua família, você tem os irmãos em Cristo que amam você, que têm a mesma fé. Entendeu? Eu acho que essa questão da gente estar olhando para cima e se questionando é uma falta, na verdade, de olhar para os lados, e inclusive de olhar para cima da forma correta, porque lá em cima existe alguém que está cuidando da gente, que no caso é Deus. Então, se existe um extraterrestre, existe Deus, ele é o extraterrestre, entendeu? Que inclusive se tornou terreno. Então, ele é terrestre e ao mesmo tempo é um extraterrestre. Vixe, viajei agora, né? Não digo pro pastor não. Isso ainda bem que ele não tá aqui para escutar essa minha heresia, né? Achei onipresente, né? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Eu acredito assim, que os únicos seres que mostram que são realmente não são dessa terra são os anjos de Deus, né? E no próprio Gênesis tem falando, né? Como os anjos são seres de luz. No verso 3, né? Em Gênesis ele diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, claramente mostra que Deus os criou, né? Exatamente. Então, desconsidera essa minha heresia aí, sabe? Fala essas besteiras de vez em quando só para esclarecer mais as coisas. Muito obrigado a todos e obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço, fiquem com Deus.